Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, a partir de agora está no ar o Tele Brasil Notícias, o seu resumo semanal de informações nacionais, internacionais e assuntos do seu dia a dia. Uma produção completa da equipe aqui da TV Cinec, juntamente com o apresentador que sou eu, o Paulo Silva. Mas eu quero também agradecer a audiência de você internacionalmente, você nos 214 países. Aliás, do Canadá recebemos aí o cumprimento e devolvemos essa informação com agradecimento da audiência. Nos Estados Unidos também. E tem mais. Aqui no Brasil, queremos cumprimentar todas as prefeituras, governadores e outras autoridades e também todas as cidades e você, nosso telespectador. E tem mais. As repetidoras aqui da TV Cinec. Inclusive em Minas Gerais, a TV Estrela do Sul, o qual mandamos aí os nossos agradecimentos pelo elogio, pelo Pedro Fernandes. E vamos agora à sequência do nosso programa, começando com as principais manchetes que nós temos para você para o programa de hoje. Concessão de complexos esportivos para iniciativa privada é foco de audiência. Usuários de TV por assinatura de São Paulo começam a receber em seus televisores os alertas da Defesa Civil. Ministro da Justiça Sérgio Moro pede que Procuradoria-Geral da República investigue citação do nome do presidente da República. Terminou a 7ª edição dos Jogos Mundiais Militares. Governo vai eliminar taxa de tarifa de embarque de voos internacionais. Mudança de nome pessoal, o que mostra a legislação. Comissão Especial da Câmara aprova a Previdência dos Militares. Essas e outras manchetes em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Antes de iniciarmos até as manchetes e os principais destaques do programa de hoje, eu quero lembrar que você pode participar conosco através do contato @telebrasilnoticias. E vamos ao primeiro destaque de hoje. Tem a ver com as concessões de complexos esportivos aqui em São Paulo. Ginásio do Ibirapuera, um exemplo, o Pacaembu. Foi realizada recentemente uma assembleia e uma audiência para justamente tratar dessa questão, que é um problema sério aqui em São Paulo. Representantes de modalidades esportivas, atletas, ex-atletas e membros da sociedade civil participaram de audiência pública que reivindicou a suspensão da concessão de complexos esportivos à iniciativa privada. A intenção da audiência pública é fazer uma campanha de esclarecimento junto à população sobre a importância dos equipamentos esportivos do Estado, principalmente o ginásio do Ibirapuera e também o estádio do Pacaembu. Hoje, várias ações na Justiça questionam essas privatizações. Em setembro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou o contrato de concessão do complexo esportivo do Pacaembu para a iniciativa privada. Com isso, a concessionária Alegra Pacaembu assume por 35 anos a gestão de uma área que inclui, além do campo de futebol, uma piscina, 2 quadras de tênis e um ginásio poliesportivo. A concessão também inclui a demolição do tobogã para a criação de um prédio de escritórios. A Praça Charles Miller e o Museu do Futebol ficaram fora da concessão. O edital ele foi feito basicamente para que ele fosse possível que alguém manifestasse o interesse.
Então não tem horas muito reduzidas de uso, 5 horas semanais do uso da piscina no contrato. Aí fica para a concessionária talvez fazer outra coisa, mas a exigência da prefeitura, ela não favorece os usuários. Então a prefeitura que deveria zelar pelo bem não está fazendo isso. Então essa é a nossa questão. Nós ainda estamos tentando até na justiça questionar todos esses pontos. Em março, o governador João Dória apresentou o modelo para a concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, o ginásio do Ibirapuera, para iniciativa privada por 35 anos e investimento mínimo de R$ 220 milhões. O processo envolve autorização legislativa, audiências públicas e a obrigatoriedade de permanência de espaços públicos para a prática esportiva. O projeto prevê a obrigatoriedade de construção de nova arena multiuso com capacidade de 20 mil lugares. Representantes da sociedade civil e usuários dos equipamentos esportivos chamaram a atenção para a importância do complexo para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento. São casos análogos, um na esfera municipal, outro na esfera estadual, mas revelam a ausência de políticas públicas claras para o esporte e para o lazer e essa obsessão em ceder e ceder criminosamente, ceder de uma maneira que fere os interesses dos cidadãos paulistanos, esses patrimônios, esses equipamentos públicos. Eles vão perder a sua grande característica de atender a população, sobretudo a população mais carente, que não tem condições financeiras. Existem vários serviços e vários espaços que são utilizados pela população e que serão extintos agora com a privatização, porque a privatização é empresa que é lucro. Então ela não vai se preocupar mais em formar atletas como vem se formando hoje aqui no complexo do Ibirapuera, por exemplo. Então a nossa audiência pública de hoje é no sentido de tentar reverter essas privatizações através da apresentação de projetos de lei ou mesmo através de ações na justiça. Tele Brasil Notícias. Você tem TV na sua casa? Tem os canais de assinatura presente? Quero lembrar que a partir do último dia 28 de outubro, usuários de TV por assinatura estão recebendo diretamente nos seus televisores os alertas da Defesa Civil a respeito de desastres naturais. Esse serviço, inclusive, já está disponível em outros estados. Forma de transmissão dos alertas da Defesa Civil à população. O serviço começa hoje aqui no estado de São Paulo, mas já está disponível em 7 estados. A implantação depende de um cronograma especial, mas até dezembro, os 16 milhões de assinantes por TV por assinatura em todo o país receberão as informações. O projeto foi desenvolvido por meio de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e traz mais segurança e proteção à população. O serviço informa previamente sobre a ocorrência de chuvas intensas, vendavais, deslizamentos e outros fenômenos naturais com potencial de riscos à vida das pessoas. Desde 2017, as notificações da Defesa Civil já são enviadas gratuitamente para celulares por SMS e pelo Serviço de Alertas Públicos do Google. Os avisos são gerados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, em conjunto com as defesas civis de estados e municípios. Qualquer cidadão pode receber informações sobre localidades em todo o país e, para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. Serviço importante, principalmente para os estados do Sul e do Sudeste, agora durante esse período de chuvas de verão. Tele Brasil Notícias. Você conhece o projeto Mão na Massa? Esse projeto tem ajudado alunas dele a terem uma renda própria. Porque hoje vivemos uma situação bastante difícil, com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas aqui no Brasil. E a busca por emprego justamente tem sido atendida através do projeto Mão na Massa e pelas prefeituras que gerenciam esse projeto. Na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, o projeto Mão na Massa do Fundo Social de Solidariedade, ele tem ajudado pessoas desempregadas a se
reinventar e até mesmo a gerarem renda própria. Francileide está desempregada há pelo menos 6 anos. Sem conseguir voltar ao mercado de trabalho, ela buscou em um centro de referência e assistência social a qualificação profissional para poder ganhar o próprio dinheiro. Nesse curso aqui, ela está aprendendo a produzir os seus próprios bolos e, com a venda, pode ajudar nas finanças de sua família. Eu entrei no no meio do molder de pizza, né? E agora estou no modo de bolo. Porque eu já sei fazer um pouco, mas eu quero me aperfeiçoar cada dia mais. E para mim, como eu estou desempregada há 6 anos, vai ser maravilhoso eu colocar o meu próprio negócio. Um dia eu chegar na minha terra, que eu sou pernambucana, colocar meu negócio lá. Aqui, elas aprendem técnicas de fabricação caseira de pães, bolos, biscoitos, tortas e outros alimentos com massas, além de orientações sobre a comercialização desses produtos, que pode ser um importante passo rumo à independência financeira. O projeto Mão na Massa é um projeto desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade. É um projeto que tem uma relevância muito importante para o município, ainda mais que estamos passando aí por uma crise, né, de desemprego. As pessoas estão procurando cada vez mais se virar, trabalhar em casa. Então esses cursos abrem oportunidade de geração de renda. As pessoas podem trabalhar tanto no campo autônomo quanto em supermercados, confeitarias. Os olhos e ouvidos estão atentos a cada explicação da instrutora Maria Cristina, que demonstra muito carinho em ensinar a cada uma de suas alunas. Para mim é muito prazeroso, porque a partir do momento que eu estou ensinando, eu estou inserindo mais pessoas no mercado de trabalho. E isso para a gente é muito bom, né? Fazer a pessoa gerir o seu próprio trabalho, ajudar com a renda, contribuir na família. Então, para mim é muito prazeroso. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar da Presidência da República e a polêmica da semana, que envolve o nome do presidente da República e também o porteiro do prédio de sua residência. O ministro Sérgio Moro, ele pediu que a Procuradoria-Geral da República investigasse a citação do nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso Marielle. Inclusive, o Ministério Público do próprio Rio de Janeiro fez a seguinte afirmação, que o porteiro do condomínio deu essa informação de caráter falsa ao citar o presidente em depoimento à polícia ali. Depois de analisar a planilha da portaria e as gravações feitas pelo condomínio, os promotores informaram que o porteiro se equivocou. O MP do Rio disse que quem permitiu o ingresso do ex-PM Elcio Queiroz no condomínio foi o sargento reformado da PM, Rony Lessa. Os dois seguem presos, acusados pela morte da vereadora Marielle Franco. A informação dada pelo porteiro não é compatível com a prova pericial. A pessoa que autoriza a entrada de um dos executores é Rony Lessa. Qualquer afirmação que difere disso é uma informação equivocada, é uma informação que não guarda coerência com a prova técnica. A vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, foram executados em 14 de março do ano passado. Nesse dia, o presidente Jair Bolsonaro, à época deputado federal, registrou presença na Câmara em 2 momentos de votação. É a voz de Rony Lessa que autoriza um dos executores a entrar no condomínio às 17h07 do dia 14/3/2018. Antes mesmo desse esclarecimento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a instauração de um inquérito junto às autoridades para apurar as circunstâncias da citação. No documento, o ministro afirma que a inconsistência nas informações prestadas à Justiça sugere possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro ou eventual tentativa de envolvimento indevido
indevido do nome do presidente da República no crime em questão, o que pode configurar crimes de obstrução à justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa. Moro também levanta a possibilidade de que o porteiro em questão tenha simplesmente se equivocado ou sido utilizado inconscientemente por terceiros para essas finalidades. Tele Brasil Notícias. Eu quero lembrar que você pode participar do Tele Brasil Notícias com a sua sugestão, com a sua participação, enfim, dando aí dicas e informações que nós podemos acrescentar à programação da TV Cinec, através do contato @Telebrasil Notícias. E veja a seguir, depois dos comerciais, o esporte no Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de esporte, Jogos Mundiais Militares. Terminou a 7ª edição, então, dos Jogos Mundiais Militares em Wuhan, na China. E o Brasil garantiu a 3ª classificação geral e confirmou o lugar entre as maiores potências militares esportivas do planeta. Terminaram os 7º Jogos Mundiais Militares que foram realizados aqui na cidade de Wuhan, na China. Na noite desse domingo, manhã ainda no Brasil, aconteceu a cerimônia de encerramento da competição, que contou com a presença dos atletas de todas as delegações. O balanço para o Brasil foi positivo, afinal o objetivo foi alcançado, que era ficar entre os 3 primeiros no quadro de medalhas. Com 21 ouros, 31 pratas e 36 bronzes, o Brasil ficou exatamente na 3ª posição, atrás de China e Rússia. E os atletas também tiveram uma avaliação positiva, como é o caso da medalhista de ouro e prata no atletismo, Rosângela Santos. Eu me preparei bastante porque eu tô acabando, meu tempo está acabando no EB, né? Esse tempo de 8 anos está se esgotando. Eu só tenho mais uma competição que vai ser o Mundial Militar de Atletismo no Rio de Janeiro no ano que vem. Então saí daqui feliz, saí daqui com um saldo muito positivo. O apoio das Forças Armadas aos atletas também foi destacado por Edival Marques, o netinho do taekwondo. A gente tinha muito talento, só que eu falava que a gente tinha um talento dentro de casa, né? A gente sempre tinha muita competição nacional e as internacionais a gente não conseguia por questão financeira. E aí quando as Forças Armadas nos abraçou, a gente conseguiu mostrar nosso talento para o mundo e eu acho que isso foi o que deu um up aí no Brasil. A festa de encerramento foi no ginásio do Centro de Esportes de Wuhan, que virou o maior palco 3D do mundo. E além de celebrar o encerramento dos Jogos, promoveu o encontro de todos os mascotes das edições militares anteriores, realizadas até aqui, inclusive do Brasil, que sediou os Jogos em 2011. O grande destaque da noite foi a cultura chinesa. A performance foi voltada para o tema da gratidão do povo chinês em receber a competição e foi finalizada com uma mensagem de paz e prosperidade entre as nações. Mais de 9.000 atletas de 109 países participaram dos 12 dias de competições, 29 modalidades esportivas e 2 de demonstração. No quadro de medalhas, a China conquistou o primeiro lugar, com 239 medalhas. A Rússia veio em segundo, com 161 medalhas. E o Brasil com a 3ª colocação, 88 no total. 21 ouros, 31 pratas e 36 bronzes. Para o outro ano, nós precisamos aproveitar as experiências que nós tivemos aqui. A gente sempre lembra que uma grande parte dos atletas que participam dos Jogos Mundiais Militares são atletas que estarão em Tóquio em 2020. Tele Brasil Notícias. No último dia 29 de outubro foi o dia do livro.
E aqui em São Paulo, tanto no metrô como também nos trens, foram distribuídos gratuitamente livros para os passageiros. E isso tudo em evidência com a surpresa literária para as pessoas. Muitas pessoas receberam esses livros que foram doados de presente a eles como passageiros. Inclusive, o programa Livro Livre foi comemorado em alta escala no dia 29 de outubro. Esta é uma imagem cada vez mais comum nas estações de trem e metrô de São Paulo. Estou assistindo série na Netflix. É um tempo a mais que a gente tem para poder colocar séries em dia, essas coisas. Mas no meio da multidão, de vez em quando, aparece um leitor de livros. É uma alternativa que a gente encontra no meio da correria do dia a dia. É importante a leitura, conhecimento, cultura. Acho que todo mundo deveria fazer sua parte. Dentro do vagão, encontramos Giovana com um livro na bolsa. Eu gosto bastante de ler livro assim físico, porque desliga um pouco o celular, economiza bateria e você fica no seu mundo. Para estimular a leitura, 6.000 livros são distribuídos em estações de trem da cidade. Eles ficam disponíveis em instantes como essa. É só chegar, escolher um título e sair lendo. Quem não quer um livro que surge no meio do caminho e ainda de graça? Eu acho super legal, muito bom esse tipo de trabalho. Aumenta a inteligência, você fica mais informado, entendeu? Fica por dentro das notícias, isso é sempre bom. A Débora saiu com uma pilha de livros, vai levar para toda a família. Eu achei uns de enfermagem, como eu estou fazendo o curso de enfermagem, já estou levando aqui. E para o meu irmão que faz design gráfico e meu filho que faz educação física também gosta de ler bastante. A ideia do projeto é que as pessoas devolvam os livros para que outras também possam ler. Pode deixar num banco, pode deixar nas nossas estantes, pode deixar dentro do trem. Fácil acesso para todos. Tele Brasil Notícias. Eu quero lembrar a você que o Tele Brasil Notícias, ele acontece a você na sexta-feira, às 13 horas e também em segunda edição, na terça-feira, às 17 horas. E na programação da TV Cinec, você mantém-se muito mais bem informado. Vamos falar um pouquinho de uma coisa que para muitas pessoas é um pouquinho poluidora, que é o forno a lenha. Você sabia que já existe um forno a lenha sem fumaça? É isso mesmo. Porque, olha, já comeu aquela comidinha gostosa feita num forno a lenha? É muito bom, né? O que não é bom, muitas pessoas reclamam, é a sujeira e a fumaça que esses tipos de fornos acabam trazendo, né? Mas a comida é bem gostosa. E conforme a Organização Mundial da Saúde, essa fumaça ali provocada por esses fornos acabam fazendo até mal à nossa saúde. Para isso, tem-se uma nova solução. Ela vem lá do Pará de Minas. Alô, pessoal do Pará de Minas. Aliás, é uma proposta da Emater de construção do forno sem fumaça. Vamos à matéria. Pão de queijo quentinho no forno. Ou então, carne de panela. Ficou com água na boca, né? Essas delícias foram todas feitas no fogão a lenha na casa da Dona Maria e do Senhor José, na comunidade de Bom Sucesso, bem pertinho de Pará de Minas. Mas esse é especial. Ele não tem fumaça e foi construído com as orientações da Emater. Ele tem várias vantagens, né? O processo de construção dele é diferenciado, ele tem um controle de entrada e saída de ar que não deixa a fumaça ficar no ambiente, então não prejudica os olhos, né? A aspirar essa fumaça da lenha que solta, né? Ela tem essa vantagem de não ter isso. O fogão foi todo planejado para o ambiente ficar assim, limpo. A fumaça é toda direcionada para a chaminé que fica do lado externo. Outra vantagem do fogão a lenha sem fumaça é o consumo de lenha, que é menor. Ele esquenta muito por causa do processo de construção e as lenhas são cortadas menores, né? Então você pode usar gravetos, pedaços de madeira que está caído de alguma árvore, não precisa cortar a lenha necessariamente para ele. Dona Raimunda é só alegria no preparo das quitandas para toda a família. Não tem fumaça, não suja, né? Da parede, não polui, né? Tem a poluição, né? Da fumaça.
que faz muito mal para a saúde. E dá para fazer aquela comida gostosa. Gostosa. Tele Brasil Notícias. Qual que é o seu comportamento diante das dívidas? Sim, aquelas contas que você não consegue pagar em dia. Uma pesquisa recente da Serasa revela que homens e mulheres têm comportamentos diferentes quando o assunto tratado é justamente as dívidas. Elas, sabe o que elas devem? Elas devem mais despesas obrigatórias. Sim, contas da água, luz, mas os homens já se endividam com bancos e cartões de créditos. Quase 64 milhões de brasileiros estavam com contas em atraso em agosto deste ano, 3% a mais do que em 2018. A quantidade de inadimplentes corresponde a quase 40% da população adulta do país. Além disso, os dados revelam diferenças entre os gêneros. Afinal, quem deve mais, os homens ou as mulheres? Eu acho que a mulher deve mais. O que você acha? Compra mais. O homem não tem muito limite, a mulher é mais controlada. Tudo que eu pego eu tenho uma planilha. Do que eu faço, do que eu posso, do que eu não posso. Para mim pagar minhas contas assim antigas, eu dependo muito da minha mulher. Não dependo muito dela, mas ela me dá uma força quando ela sempre pode. Acertou quem disse que são os homens, mas a diferença é pequena. 50,8% dos devedores são do sexo masculino. As mulheres correspondem a 49%. Enquanto elas deixam de pagar mais contas de água, luz e gás, o ponto fraco dos homens são os débitos com bancos e cartões de crédito. Primeiro, como ganha mais, né? Ele tem mais crédito. Mas se você verificar a questão da consciência de consumo, a dívida do homem ela é mais voltada por supérfluo, que é um dado recente nessa informação, do que para dívidas obrigatórias. Essa dívida, nessa pesquisa apontada pelas mulheres, elas devem dívidas obrigatórias. Muitas vezes pode ser que elas sejam, só elas esteja trabalhando na família, porque é água, é luz, às vezes uma TV a cabo, né, um imposto atrasado. Nos estados, Tocantins tem a maior proporção de homens entre os inadimplentes, acima da média nacional. Mato Grosso e Roraima vêm na sequência. Já a Paraíba tem o maior percentual de devedoras. Em seguida, aparece Alagoas e Pernambuco. Mas não importa o sexo, o melhor mesmo é buscar alternativas para quitar as dívidas. Se ela deve cheque especial e cartão de crédito, qualquer outro empréstimo que ela fizer, qualquer outro, vai ser muito mais barato que esse. Então, ir para empréstimo consignado, que é o mais barato que tem, não existe nada mais barato de empréstimo para pessoa física do que consignado. Fazer uma portabilidade, fazer pesquisa em outros bancos que tenham juros mais baratos e faz uma portabilidade da dívida para outro banco. Tele Brasil Notícias. E veja a seguir, depois dos comerciais, Comissão Especial da Câmara aprova Previdência dos Militares. Brasília é cheia de alternativas para um passeio ecológico. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Bom, é com triste pesar que a gente classifica aqui que alguns artistas, diretores, pessoas importantes da televisão têm perdido a sua vida e às vezes de causas até naturais ou mesmo através de algum incidente por doenças. Morreu no Rio de Janeiro aos 64 anos o ator e diretor
Jorge Fernando. Jorge Fernando deu entrada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, na tarde de domingo e morreu depois de uma parada cardíaca. O ator e diretor comandou 34 produções na TV Globo. A estreia como ator foi em 1978 com o seriado Ciranda Cirandinha. O último trabalho na TV foi neste ano, na novela Verão 90. Ele ficou 2 anos afastado após sofrer um AVC, acidente vascular cerebral, em 2017. Jorge Fernando é conhecido por revolucionar a forma de se fazer humor na televisão no Brasil. Quando você tem uma coisa de verdade, de coração, uma história que envolva, não tem erro. Pelas redes sociais, diversos amigos e parceiros de trabalho fizeram homenagens ao diretor. A apresentadora Xuxa disse: "Meu Jorginho, meu diretor, virou anjo. Saudades eternas." O escritor Valcir Carrasco publicou: "Meu querido Jorge Fernando morreu. Fizemos lindas novelas juntos. Vai alegrar o céu, Jorginho, com seu humor, sua alegria. Adeus, adeus, você vai fazer falta." A atriz Cláudia Raia escreveu: "Hoje o mundo acordou mais sem graça. Perdi meu norte, meu tudo, meu grande diretor e grande amigo." Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora dos militares e a previdência que se refere a eles. A Comissão Especial aprovou essa previdência dos militares. De acordo com a proposta encaminhada pelo Executivo, o tempo mínimo de serviço passa a ser de 35 anos para os militares passarem para a inatividade. Já será necessário ter 25 anos de atividades militares, tanto para homens quanto para as mulheres dos quadros militares. A comissão especial na Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de reforma da Previdência dos militares, se reuniu ontem e aprovou o texto do projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo. De acordo com o texto, para passar para a inatividade, o tempo mínimo de serviço dos militares sobe de 30 para 35 anos e é preciso ainda ter pelo menos 25 anos de atividades militares, tanto para homens quanto para mulheres. Em relação à remuneração, esta passaria a ser a mesma do último ordenado, aí do último salário, e também o reajuste seria o mesmo dos ativos. E as regras que valem para os militares das Forças Armadas também passariam a valer para os policiais militares e para os bombeiros. O texto segue agora para o Senado, caso não haja nenhum recurso ainda na Câmara dos Deputados. E ontem o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre esse assunto, porém mais especificamente sobre a questão da gratificação do grupo do quadro especial dos militares. Vamos assistir. O pessoal que entrou no Exército como soldado, em algum momento fizeram o curso de cabo, não poderiam ter estabilidade, aí foi concedida a estabilidade, foram promovidos a sargento sem terem o curso de sargento, né? Não só no Exército, como em outras forças também, e depois, aí, por um decreto da presidente Dilma, chegaram a segundo sargento. Então, como não tem curso de formação, fica complicado você dar a gratificação. Tele Brasil Notícias. Vamos falar um pouquinho de Brasília, que é uma cidade cheia de alternativas de passeio, naquele passeio tradicional do bate e volta. Isso mesmo. A maioria dos feriados de 2019 cai nos finais de semana. Isso acaba diminuindo a folga de qualquer pessoa, né? Aquelas folgas prolongadas, nossa, né? Você descia lá para a Baixada, aqui em São Paulo a gente descia a Baixada Santista, né? Mas no caso aqui, isso não tem impedido lá em Brasília que aqueles passeios de bate e volta aconteçam. E a pessoa acaba se aventurando, buscando um descanso, uma descontração, para sair da agitação do dia a dia. No entanto, em Brasília, não faltam lugares como também em outros estados. Um desses destinos está a apenas 79 quilômetros de Brasília, Formosa, Goiás, onde além de muitos rios e cachoeiras, tem rapel para iniciantes. Cordão. Nossa equipe foi conhecer esse passeio de aventura que começa com medidas de segurança, como manter cabelos presos. A gente contempla uma região muito bonita, que é a de Formosa, né? Além do Buraco das Andorinhas, nós temos uma outra diversidade de cavernas, assim como cachoeiras, mas infelizmente nem todas estão abertas ao público, porque infelizmente Formosa tem muita questão da monocultura,
a pecuária e tal. Então isso aí impede um pouco o turismo. Mas nós na região temos lugares incríveis, um deles é o Buraco das Andorinhas, né, que é uma dolina de colapso, né, com uma formação de caverna, onde houve um desmoronamento e formou essa caverna, né, onde daqui da entrada até lá embaixo são aproximadamente 180 metros. O rapel em si é uma parte das mais seguras da caverna, porque o rapel você está preso, está em segurança, com todos os EPIs, equipamentos de progressão individual. De acordo, a descida foi muito tranquila, apesar da aterrissagem de principiante. Já a trilha dentro da caverna, por ser muito íngreme, exige mais esforço físico e cuidado. Tudo recompensado pelo visual e pelo banho gelado, mas revigorante, antes de enfrentar a subida de volta. Praticamente todo final de semana a gente traz pessoas aqui, né? Tem muitos estrangeiros, muitas pessoas que realmente estão procurando. O Buraco das Andorinhas ainda não está tão conhecido, né? Você nunca viu nada igual? Não, a verdade não. Na Colômbia tem, claro, lugares onde fazer rappel, onde ir para uma cachoeira, um lago. Mas esse como aqui, não. Eu nunca vi isso. Eu achei muito legal. Você sempre faz esses passeios bate-volta de natureza? Sim, eu gosto bastante. E aqui a gente veio conhecer, porque todo mundo já falou muito bem. E quem às vezes tem medo de vir e não conseguir fazer, pode vir, que é tranquilo. Tele Brasil Notícias. Você sabe que hoje os voos internacionais de chegadas de estrangeiros ao nosso país e também de brasileiros que vão ao exterior, ela tem uma tarifa que é cobrada de embarque de voos internacionais. O governo vai eliminar essa taxa, que é uma tarifa, em outras palavras. Isso deve acontecer nas próximas semanas. O governo deve anunciar o fim, então, da taxa extra, que é aproximadamente de $18, embutida na taxa de embarque daqueles que utilizam as passagens internacionais. A medida, ela deve incentivar o mercado aéreo brasileiro e também atrair mais passageiros até 2025 e criando o intercâmbio comercial internacional. Viajar para o exterior vai ficar um pouco mais em conta. Nas próximas semanas, o governo deve anunciar o fim da tarifa extra de $18 embutida na taxa de embarque paga pelos passageiros em viagens internacionais. A medida deve incentivar o setor de aviação civil, que está passando por uma série de mudanças. Há hoje no Brasil 22 aeroportos concedidos à iniciativa privada. No ano que vem, outros 22 serão entregues para a administração particular. E em 2021, mais 19 aeroportos. O programa de concessão de aeroportos brasileiro, ele é tido como um dos melhores e mais modernos programas de concessão de aeroportos do mundo, né? Nós temos um programa bastante sofisticado, trazemos aí boas práticas mundiais para esse setor e temos sido reconhecido com a presença nos nossos leilões de investidores de todo o mundo. Ao melhorar a infraestrutura dos aeroportos e abrir o mercado para empresas com capital 100% estrangeiro, a meta do governo é aumentar o número de pessoas voando dos atuais 120 milhões para 200 milhões e o número de localidades atendidas por voos de 140 para 200. Tudo até 2025. A gente está construindo os alicerces para um crescimento que vai ser um crescimento sustentável, de longo prazo, perene e que todos os fatores de risco que eram apontados pelos investidores estão sendo corretamente endereçados. Tele Brasil Notícias. E vamos agora às notícias internacionais no Tele Brasil Notícias. Falando dos Estados Unidos, da Califórnia, onde o fogo está pegando em algumas regiões e tem aumentado constantemente, fazendo com que a população fuja desta região. Um vento de 100 km por hora tem espalhado mais fogo e tem destruído
florestas e obrigando, enfim, as pessoas a saírem de suas casas. Isso está acontecendo na Califórnia. Foi o fato da semana passada. Mais de 4.500 bombeiros continuam lutando para controlar os grandes incêndios que ocorrem há quase uma semana. As autoridades chegaram a nomear o fenômeno como Kincade. O fogo já devastou mais de 30 mil hectares da região vinícola do condado de Sonoma, no norte do estado americano. Mais ao sul, em Los Angeles, outro grande incêndio atinge bairros onde moram diversas celebridades, como o jogador de basquete LeBron James, que teve que abandonar sua casa, localizada nas colinas próximas à cidade. Em toda a Califórnia, milhares de pessoas tiveram que sair de suas residências pela ameaça do fogo. Cortes de energia elétrica se tornaram comuns. O governador Gavin Newsom decretou o estado de emergência em todo o estado no domingo. As equipes de resgate estimam que o calor, a seca e as ventanias devem continuar por mais alguns dias e serão necessárias semanas de trabalho para que o fogo seja completamente extinto. Tele Brasil Notícias. Você tem costume de ir lá no Procon ou em qualquer juizado de pequenas causas reclamar das empresas? Importante que você saiba que as empresas que recebem muitas reclamações foram convidadas a serem ouvidas na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Então, empresas que recebem aí reclamações, por quais motivos? Pela má qualidade no seu atendimento, foram convidadas para serem ouvidas pela Comissão de Defesa de Direitos do Consumidor na Assembleia Legislativa. Uma compareceu com seu representante e outra não compareceu. Nós vamos acompanhar a matéria para entender a situação e quais são essas empresas. Os parlamentares esperavam ouvir o CEO de Seguros Gerais no Brasil da empresa seguradora Zurich, o senhor Davi Colmenares, e o diretor-presidente das Vias Varejo, proprietária das Casas Bahia e Ponto Frio, senhor Roberto Fulkerberger. Mas eles não vieram. A Vias Varejo enviou comunicado justificando a ausência e, por isso, vai receber um novo convite. Já a seguradora Zurich, que não se manifestou, vai ser convocada. As duas empresas foram convidadas a falar aos parlamentares nesta reunião por meio de requerimento elaborado pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Essa comissão vai buscar, sim, o direito de cada cidadão, vai buscar, sim, o direito de cada consumidor, não só no tocante à questão dos seguros, como também no tocante à questão do varejo. Você comprou um produto com defeito, produto com problema, teve dificuldade, você não está tendo, sabe, o apoio que essa loja deveria te dar, a questão das vendas casadas, a informação clara e precisa que muitas vezes ela fica ausente no momento da compra. É isso que a gente quer saber e vai saber, se Deus quiser, iremos saber a partir da próxima data que nós estaremos reiterando esse convite e a gente espera, sim, a presença dos dois. Sobre a Via Varejo, nós iremos reiterar o convite. No caso da Zurich, já é uma convocação, porque eles nem justificaram a ausência. Então, nós estaremos convocando a Zurich. Tele Brasil Notícias. Você é uma pessoa que está satisfeita com o seu nome? Ou tem aquele problema de homônimos, de apelidos, que você não gosta, né? Agora, mudança de nome é uma coisa possível? O que a lei, a legislação, mostra se há possibilidade de se alterar o seu nome? E qual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito? Me chamavam de Alan em casa, porém, na escola, me chamavam de Alon, com O. Porque o meu pai, quando me registrou, saiu um nome errado, uma letra errada na minha certidão de nascimento, e ele não percebeu e foi embora para casa assim. Cheguei para trocar a identidade, né? Eu quero incluir o novo, trocar, né? Levei a certidão de casamento, eu quero incluir esse nome. Pergunta, mas por quê? Eu falo, não, eu peguei o sobrenome da minha esposa. A legislação, ela prevê que o nome é um direito de personalidade. Lá no artigo 16, a gente tem a proteção do nome e prevê que o nome é composto pelo prenome e pelo sobrenome.
Em relação às possibilidades de alterações, são consideradas como exceções. A regra realmente é a imutabilidade do nome. Mas muita gente já pensou em mudar o nome. Apesar da regra da imutabilidade prevista na Lei 6.015, existe a possibilidade de alteração em alguns casos e, por vezes, é necessário um processo na justiça. É o que acontece quando o nome é considerado vexatório ou que contenha erro ortográfico. No caso de adoção, os novos pais também podem requerer a alteração. O uso prolongado e constante e apelidos públicos e notórios também podem justificar a alteração no registro, que neste caso será para inclusão. Quando eu entrei em idade escolar, me chamavam de Alon e eu falava, meu nome não é Alon, meu nome é Alan. E as pessoas, mas está aqui, está escrito. As professoras falavam, a diretora falava, eu chorava. Então comecei a pesquisar, ver como que funcionava, até que consegui convencer meu pai para que eu formasse com o nome correto, fosse para a faculdade com o nome correto, que a gente entrasse com um processo para mudar o meu nome. E aí meu pai entrou com um processo, mas não foi tão fácil e simples como é hoje em dia. É uma ação declaratória, então você vai expor os motivos pelos quais você quer aquela alteração, o juiz vai analisar, ouve o Ministério Público e geralmente em 6 a 8 meses no máximo a gente tem uma decisão definitiva. Fiquei muito contente porque finalmente eu estava sendo chamado pelo nome que eu entendia que era o meu desde sempre. Acabaram esses constrangimentos de ter que explicar para as pessoas por que o meu nome na certidão de nascimento era um e o meu nome como me chamavam era outro. Então isso não aconteceu mais, ainda bem, e eu já formei como Alan. Casos considerados menos complexos podem ser resolvidos em um cartório de registro, quando a alteração se dá por causa de casamento, divórcio ou viuvez, mudança de gênero ou ainda quando a pessoa atinge a maioridade. Nesse caso, a lei prevê um prazo de 1 ano para que ela faça a alteração do prenome. Esses procedimentos administrativos em cartório não tem um tempo limite, mas eles são sempre muito rápidos. De 1 a 15 dias, é o que a experiência nos mostra. A mudança no nome após o casamento é uma tradição antiga. O acréscimo era obrigatório para a mulher, mas a situação começou a mudar a partir do Código Civil de 2002, quando o marido ou companheiro adquiriu o direito de acrescentar o sobrenome da mulher. Esse tipo de situação ainda é pouco comum. No entanto, na casa da Ana Amélia e do Demerson, a história foi diferente. Quando a gente resolveu casar, eu falei para ele que eu não tinha essa vontade de adotar o nome dele e a minha vontade era que ele adotasse o meu. Então, se ele concordava com isso. Todo mundo ficou surpreso. Mas por quê? Por que isso? Daí até explicar que a gente queria inovar, queria mudar, que isso não era uma regra obrigatória que existia. E convencer todo mundo, mas terminou que foi tranquilo. O casamento foi em 2013, 11 anos depois da mudança no Código Civil. Mesmo assim, o casal ouviu no cartório que a alteração no nome de Demerson poderia não ser aceita. Aí eu falei pra moça, ele que vai aderir o meu sobrenome. Daí ela falou, olha, não é certo que vão aceitar, talvez o juiz mande voltar. Aí, de primeira mão, a gente ia tirar um nome e colocar, né, só o sobrenome. Daí ela falou, assim é mais burocrático, então é melhor continuar o nome dele, colocar mais o seu, que aí corre menos risco de voltar. Aí eu falei, não, vai ser tranquilo, eu tenho certeza que não vai voltar. Aí ela falou, então tá bom, então manda. Aí mandamos, e aí deu certo. E esse acréscimo do sobrenome do cônjuge pode ser feito ao longo do relacionamento. O entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que julgou o pedido de mulher que queria uma nova retificação no registro civil, para acrescentar outro sobrenome do marido, 7 anos depois do casamento. No pedido, a mulher afirmou que o acréscimo se justificaria pela notoriedade social e familiar do outro sobrenome. O arranjo foi considerado possível pelo relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, por não haver vedação legal que impeça que o acréscimo seja solicitado ao longo do relacionamento, especialmente se o cônjuge busca uma confirmação expressa da forma como é reconhecido socialmente. De acordo com o relator, a alteração do sobrenome da mulher foi apoiado pelo marido, sendo esse direito personalíssimo, por retratar a identidade familiar após 7 anos de casados.
O registro de nascimento é o primeiro instrumento de exercício da cidadania e é ele que garante os direitos fundamentais de uma pessoa. Como milhares de crianças deixam de ser registradas, a meta da Organização das Nações Unidas é reduzir o que eles chamam de subregistro a menos de 5% no primeiro ano de vida. No Brasil, essa taxa é de 1%. Por ano, são registrados mais de 3 milhões de nascimentos no país. O registro é gratuito e deve ser feito em um cartório de registro civil. O nome da criança é de livre escolha dos pais. Porém, o oficial pode se recusar a registrar o bebê caso considere o nome vexatório, que expõe a criança ao ridículo. E veja que quando a gente recusa, a gente põe por escrito para o pai, para a mãe, a razão pela qual a gente está recusando e alerta aquele pai ou mãe que ele tem o direito de requerer que o próprio cartório mande o processo para o juiz. Então, a gente apresenta as razões, encaminha para o juiz e lá ele vai poder defender aquele nome. E o juiz vai decidir. Há estudos aí que dizem que a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela. Então a gente tem de ter cuidado com esse nome. Tele Brasil Notícias. Essa próxima informação tem a ver com você aí da região do Macapá, aí no Amapá, porque foi reaberto o Bioparque da Amazônia, que é um local de pesquisa, turismo sustentável. O então presidente em exercício, Davi Alcolumbre, participou desta cerimônia. Depois de 2 décadas fechado, o agora Bioparque da Amazônia, situado na capital do estado do Amapá, reabre para visitação. Além da beleza natural, o espaço abriga trilhas, áreas para a prática de ecoesporte, orquidário e até alguns animais para exposição. O parque é o maior da região norte. São 107 hectares que, a partir de agora, serão destinados a integrar o homem à natureza. E a proposta não é só para o lazer, não. A aposta é que o Bioparque ajude no desenvolvimento do turismo no estado. Não só pela beleza natural, mas pelo potencial científico, já que a ideia é transformar tudo isso aqui no maior centro de pesquisa do Amapá. O parque reúne os 5 ecossistemas presentes nos cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia. E as possibilidades aqui foram destacadas pelo presidente em exercício, Davi Alcolumbre, que é de Macapá. O nosso desejo é ajudar a fortalecer esse bioparque para que ele seja uma referência na pesquisa, juntando as universidades, a academia, para que a gente possa fazer desse instrumento um instrumento de desenvolvimento para o Amapá e para o Brasil. Os ministros Gustavo Canuto, da Integração Nacional, e Jorge Francisco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, também participaram da cerimônia de reinauguração do Bioparque da Amazônia. E não foi só esse o compromisso do presidente em exercício aqui em Macapá. Davi Alcolumbre também assinou o decreto de doação de terras da União ao estado do Amapá. Essa transferência só foi possível graças a uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro este mês. Amparados pela medida provisória, sem dúvida nenhuma, será uma virada de página na história do desenvolvimento, da formação do setor produtivo, do agronegócio no Amapá, que chega forte, mas precisa dessa segurança. E a partir daí, outras cadeias produtivas virão, a partir do momento que a pessoa tiver o título cartoriado, titulado, inclusive para acessar financiamentos bancários, que muitas propriedades não têm condições de melhorar as suas propriedades porque não tem o título definitivo. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você participa aqui conosco através do contato @Telebrasil Notícias e também acompanhe a nossa programação diariamente. Na sexta-feira, às 13 horas e na terça-feira, às 17 horas, o Tele Brasil Notícias está presente. E na programação da TV Cinec você tem muito mais informações. E veja a seguir, após os comerciais, Polícia em Ação no Tele Brasil Notícias.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Os acontecimentos do dia a dia do Brasil e das principais capitais na luta contra o crime e todas as informações da polícia no plantão policial da TV Cinec. www.tvcinec.com.br. O plantão policial te aguarda aqui. E a partir de agora no Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação, com a colaboração do cabo PM Gleison. Vamos aos fatos que aconteceram nesta semana. A equipe da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, composta pelo 1º Sargento Augusto e também pelo cabo PM Pardal, eles frustraram uma tentativa de roubo a veículo que transportava combustível e acabaram liberando uma vítima de sequestro relâmpago. Os relatos se deu por volta das 22h55, quando a equipe estava em patrulhamento pela rodovia Dom Pedro I, quando nas proximidades do quilômetro 1,800 norte, avistou-se um Volkswagen Polo transitando de maneira suspeita. Eles, ao avistarem a aproximação da viatura policial para abordagem, o condutor do veículo parou subitamente esse veículo no acostamento e evadiu-se para um matagal que ali existe, juntamente com outro meliante. O terceiro ocupante do veículo era a vítima, que informou, inclusive, que havia sido abordada no quilômetro 9 da mesma rodovia mediante grave ameaça e uso de arma de fogo e que foi levado para o interior do Volkswagen Polo. Declarou que seu caminhão era um bitrem carregando 60 mil litros de álcool e havia ficado em posse desses meliantes. O que é mais interessante, a equipe fez um rápido patrulhamento e encontrou justamente o bitrem carregado, abandonado no quilômetro 7, ainda ligado, né? E com todos os pertences da vítima no seu interior. E esses foram um dos fatos que aconteceram e tiveram a ação da Polícia Militar Rodoviária. Tele Brasil Notícias. Pois é, eu sempre falo uma coisa importante. As informações no dia a dia fazem parte da nossa vida em qualquer canto. Mas se tratando de resumo da informação, aqui na TV Cinec, o Tele Brasil traz essas informações especiais para você com muitas notícias. Aliás, eu quero agradecer também a colaboração do Guimarães, de Opalhão, que está presente e participando ativamente com a gente. Mas chegamos ao fim e aguardamos a sua audiência na próxima semana, quando teremos mais um Tele Brasil Notícias. Continue na programação da TV Cinec. Música, diversão, alegria, você encontra aqui.